Fala galera, salve salve, beleza? Seguinte, para nossa discussão de hoje, assunto acho que já conhecido, familiarizado, mas de extrema importância, que são os dois episódios conhecidos como Revoltas Separatistas. Já tem aí no canal, já tem aula gravada sobre 4 movimentos, que foram as revoltas nativistas, né? O início de um questionamento, o início de um processo de, de, de não seguir e não entender e não aceitar mais certas imposições colocadas por Portugal sobre a colônia, né? Sobre tanto a vida, o autoritarismo, determinadas regras ou impostos cobrados, e que ao longo do século XVIII ele vai ganhando cada vez mais força, né? São movimentos que vão despertando não um sentimento nacionalista, né? No sentido de que existe uma ideia de separar o Brasil e formar uma nação brasileira, mas um questionamento de que certas práticas e certas populações da colônia não aceitam mais aquelas medidas, ok? E para a gente entender os dois episódios, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, é fundamental um conhecimento prévio, né, uma noção prévia das próprias ideias iluministas que estão ganhando cada vez mais força na Europa. São ideias que estão sendo divulgadas apesar da proibição, né, apesar de certa censura e de esforços para que esse movimento intelectual não ganhasse mais força, né? As ideias do John Locke, do próprio Hobbes, do Rousseau e do Adam Smith na questão liberal, elas começam a trazer cada vez mais uma ideia para as populações coloniais de um questionamento desse autoritarismo. E isso aí é legal. Por quê? Porque por mais que a ideia original dos iluministas fosse combater, né, fosse questionar as políticas absolutistas, ou seja, aquele autoritarismo do rei, para um contexto colonial, a metrópole europeia, né, o país europeu, ele representa esse privilégio, essas injustiças, esse governo que só impõe e não escuta e que não dialoga. E isso ao longo do século XVIII ele vai se tornando cada vez mais evidente, e a população brasileira ela vai comprando essa ideia, certo? Outras questões que são fundamentais para a gente entender os dois movimentos são as influências de movimentos externos e aonde cada uma delas se relaciona com o Brasil, certo? Porque a gente precisa pegar tanto a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, que vai ser o grande exemplo, né, que é a grande influência da Inconfidência Mineira, uma vez que, muito parecido com a situação de Minas, né, que o estopim, né, o grande motivo que leva ao rompimento é a cobrança de impostos abusivos, ou seja, parte de uma questão econômica, taxativa e fiscal, né, ou seja, uma população de elite, tanto de mineradores quanto de comerciantes e de fazendeiros dessa região sudeste, passa a ser afetado por essa política econômica portuguesa que cobra mais, que quer reaver seus lucros, né, que quer ganhar dinheiro aumentando e taxando mais as colônias, ou seja, dificultando ainda mais a vida da população colonial. E isso leva à insatisfação dos mineiros, né, à Inconfidência se formar. E esse é um caso parecido com a independência dos Estados Unidos, sacou? Que questiona justamente essa tentativa da Inglaterra se impor sobre a política norte-americana, de cobrar sobre o chá, sobre o açúcar, sobre o selo, de impor regras como as leis intoleráveis, o Ato de Quebec, por exemplo, ou seja, um aumento da fiscalização,
do domínio e da opressão sobre a colônia. O grande exemplo dos Inconfidentes foi o rompimento com isso, ou seja, a independência dos Estados Unidos, levando e inaugurando, né, a primeira colônia a se separar de uma metrópole. Seguindo esse exemplo dos Estados Unidos, os Inconfidentes eles tentam criar o mesmo projeto, a mesma lógica. Ou seja, assim que Portugal impuser uma medida completamente autoritária e impopular, seria a chance dos mineiros liderarem um movimento de ruptura. E por isso a gente já começa a sacar o nome desse movimento, de revolta separatista ou emancipacionista. O que é isso? Que querem a emancipação, que querem a separação, que querem a libertação. São movimentos muito mais radicais do que as nativistas, no sentido de que a proposta não é uma simples solução de um problema. Não é só um detalhe, é só uma regra que está incomodando, né? Resolvido aquilo, se extingue a manifestação. Não. Agora já existe um projeto concreto de separação. A Inconfidência, por ser um movimento elitista, ela coloca que assim que houver essa ruptura com Portugal, a nova política, né, o novo país vai ser um país baseado nas regras dos Estados Unidos, no modelo americano de república, onde certas estruturas não se alteram, e aí é o problema da Inconfidência, sacou? Porque por mais que ela fale em liberdade, por mais que ela fale em justiça, em como não é positivo um grupo explorar o outro, né? No caso, a metrópole explorar a colônia, para esse caso, o projeto de país que os Inconfidentes desejam e os Inconfidentes eles querem é um país que seja positivo para eles, para esse grupo de grandes mineradores, de grandes comerciantes, de grandes fazendeiros, como por exemplo, liberdade comercial, né? As leis do mercado de compra e venda, de oferta e procura, que beneficiam essas exportações para ele é positiva. Uma política fiscal, né? Taxas mais baratas, impostos mais baratos, em que esse grupo não tenha que pagar imposto para sustentar toda essa máquina estatal. A não abolição da escravidão, o que demonstra claramente como é que esse ideal iluminista de liberdade ele não é aplicado na prática, porque não tem jeito de ter justiça e igualdade num país escravista, certo? Isso é regra, ok? Então tem aí todas essas questões da Inconfidência Mineira e que são muito, muito parecidas e inspiradas nos Estados Unidos, que mesmo montando uma república, mesmo montando um sistema presidencialista, mesmo montando uma participação popular na hora do voto, é o grupo de grandes comerciantes, de grandes fazendeiros que controlam e monopolizam essa política. Seja no voto censitário, seja na estipulação de renda para poder participar da política, seja na exclusão das mulheres, ou mesmo, e o principal delas, é a manutenção da escravidão. Mostrando que existe transformação, existe ruptura, existe mudança, mas uma série de práticas sociais ainda permanecem. O movimento da Inconfidência Mineiro, ele é atraído por um dos seus membros, né? Os Inconfidentes, por mais que trabalhassem em segredo, porque a gente está falando de um crime de alta traição, né? E a pena por crimes de alta traição, de lesa majestade, é a morte, né? Eles são, mesmo com bastante cuidado aí de escolherem os membros corretos, quem é que pode, quem é que não pode participar, quem é que vai denunciar ou não, eles são traídos por um dos Inconfidentes. Todos eles são punidos, certo? Mas somente um dos 12 Inconfidentes é levado à morte, que é o Tiradentes, que acaba depois sendo transformado num mártir, ou seja, num grande herói, mas isso numa outra fase
da história brasileira, né? Principalmente na proclamação da República. Por ora, para servir de exemplo para aqueles que questionam justamente essa dominação colonial, o Tiradentes ele é enforcado, ele é esquartejado e ele é exposto em praça pública para demonstrar o que acontece com qualquer um que questiona essas regras portuguesas. Beleza? Do outro lado, a outra manifestação de emancipação, que é a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Ela é inspirada na Revolução Francesa, apesar de também seguir aí os ideais iluministas, né, de ter como aporte teórico, a base teórica é uma luta pela igualdade, é uma luta pela justiça. Essa sim, a Conjuração Baiana, muito mais ligada na parte social, menos econômica, apesar delas andarem quase juntas, né? Mas a Conjuração Baiana, ela tem como pano de fundo a precariedade do próprio Nordeste, né? Pegando o epicentro aí, a situação da Bahia, após a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso deixa evidente como é que Portugal não se importa, né? Não está interessado em uma política colonial. Ela está interessada nos lucros e ela só vai direcionar a sua atenção, ela só vai direcionar os seus esforços, ela só vai investir nos locais que para ela é lucrativo. Isso significa que enquanto o Nordeste não gerar renda, não gerar lucro, não gerar riqueza, não vai haver investimento. Então ela não se importa com o povo, não se importa com a situação de precariedade, não se importa com desemprego, com fome, com falta de recurso. E diante dessa situação inteira, inspirados na fase radical da Revolução Francesa, que é a manifestação dos jacobinos, né, de uma república popular em que o povo pobre, né, em que as camadas baixas da sociedade conseguem guiar a nação em relação à regra, a políticas, a distribuição de renda, de terra, de controle de preço, para combater esses problemas todos, os conjurados propõem um país muito mais justo, no sentido de que o voto passa a ser universal, não tem problema com renda, não tem limitação de renda, a abolição da escravidão ela é incentivada, ela é uma das propostas, certo? Os próprios baianos, a própria população da elite de Salvador, que inicialmente apoia o movimento porque é contrária a Portugal, na hora que percebe a radicalização e o tamanho das mudanças que os conjurados querem, eles mesmos passam a ser resistentes, porque abolir a escravidão e perder privilégio para essa elite baiana é muito pior do que a exploração que Portugal coloca. Então o movimento ele é traído, os conjurados eles são denunciados, também não chega a acontecer, né? O movimento ele é dissolvido. Todos eles, por a gente estar falando de um grupo de população pobre, negra, parda, ligada à senzala, ligada à escravidão, todos os líderes são enforcados, mortos e usados como exemplo para que esses questionamentos de tentar libertar Brasil de Portugal não aconteçam, certo? Valeu, e qualquer dúvida é só entrar em contato.